Olá a todos os ouvintes da Rádio Uni. Eu sou Gilberto e está começando agora a 33ª edição da Rádio Uni. Lembrando que as edições mensais da Rádio Uni aqui no YouTube reúnem episódios semanais publicados no podcast Rádio Uni lá no Spotify. Rádio Uni, saberes em diálogo. Agora ficamos com a resenha literária sobre trovadorismo, feita pelo Antony Colares. Saudações, ouvintes da Rádio Uni. Eu me chamo Antony e hoje eu tô aqui para mais uma resenha literária. E dessa vez vai ser um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre um período literário especificadamente. Dessa vez a gente vai falar sobre o trovadorismo. Como dentro do Brasil não foi um período que é bem reconhecido, até mesmo na nossa literatura portuguesa no geral, é um período que foi mais evidenciado lá na Europa, então por consequência em Portugal, a gente vai tratar ele de forma mais geral aqui, tá? Então vem com a gente que eu vou trazer algumas características desse período literário e algumas informações que podem ajudar vocês na escola e no Enem. Bom, então eu vou começar contextualizando para vocês um pouco do período literário e de quando ele começou. Bom, o período literário do trovadorismo ele foi um dos mais extensos, que ele durou praticamente toda a Idade Média. Durou desde o final do século V até o meados do século XV. É importante ressaltar que toda a época medieval foi uma época muito ligada ao teocentrismo, né? É uma época onde a igreja tinha todo o poder, onde dominava a ideia de que o Deus era o centro do universo. E a igreja não só detinha a maior parte do poder econômico e político na Europa, mas também era uma época em que toda a população estava vivendo um grande conflito devido às cruzadas, que também eram questões ligadas à igreja, né? Em relação aos cristãos, aos exércitos dos cristãos da igreja lutando contra os exércitos muçulmanos, né? Então era uma época de muita batalha, de muita brutalidade. Também é importante lembrar que na Idade Média as pessoas, lembrando que a gente aprende lá no nosso ensino fundamental, o poder da Idade Medieval era dividido a sociedade era dividida em 3 classes: o clero, que eram as pessoas da igreja, ligadas à igreja; os nobres, né, a da nobreza, os reis, os condes, duques, esses cargos de nobre; e o povo, né, que eram necessariamente as pessoas que não eram de nenhum desses outros dois, que eram as pessoas que viviam lá normalmente com as suas vidas. E o povo era, em suma, analfabeto, né? Então, só apenas o clero e parte da nobreza que sabia ler e escrever, né? Então, era uma época de uma ignorância muito grande, mas, obviamente, não uma ignorância escolhida, né? Uma ignorância que era uma situação imposta a eles, né? E o trovadorismo ele é ligado exatamente a isso, porque nós temos uma junção aí de duas expressões artísticas, que é a poesia e a música, né? Que são as cantigas, que são basicamente os 4 pontos que são os pilares do trovadorismo, né? Temos as cantigas de amor, as cantigas de amigo, as cantigas de maldizer e as cantigas de escárnio. Bom, as cantigas de amor, elas eram ligadas especificadamente às questões do sofrimento do eu lírico, né? Do eu poético em relação ao amor. Então, geralmente eram cantigas relatando alguma situação em relação à sua amada, né? Como ressaltando o amor, as provações que passaria para conseguir obter esse amor e coisa e tal. E do outro lado a gente tem também as cantigas de amigo, que a temática, apesar de dizer do nome amigo, é ligada à saudade do seu amado, né? Do seu amado ou da sua amada. Então é ligada às questões de, por exemplo, como estávamos na época das cruzadas, os soldados iam
iam batalhar, e aí as cantigas eram de saudade aos seus maridos que tinham ido batalhar, né? Então, esse é só um exemplo. Também se vivia muito naquela época, como o poder era centralizado na igreja, tinha uma opressão muito grande, né? A gente tinha as grandes queimadas das pessoas que eram contra a igreja, seja, qualquer pessoa que fosse acusada de bruxaria, de ser herege, ou até de ser sodomita, era passivo de ser enforcado ou queimado na igreja, executado de qualquer forma, né? Então, isso também podia acabar resultando dentro das cantigas de amigo, né? Esse tipo de saudade também tá ligado, já que é ligada à saudade do seu amado, independente do motivo. Bom, e indo para as outras duas cantigas, nós temos as cantigas de escárnio, né? Que eram, como pode ser, uma crítica mais, de certa forma, velada, que trazia dentro dessas cantigas, que geralmente as cantigas de escárnio eram caracterizadas por críticas ao comportamento social, seja do clero ou da nobreza. Eram formadas, a estrutura dessas cantigas eram formadas por palavras de duplo sentido, por muita ambiguidade, ironias, trocadilhos. E como eu disse, eram questões, eram cantigas que eram destinadas veladamente, né? Então não havia uma identificação da pessoa a qual a cantiga estava sendo destinada. Embora fosse algo que desse para se subentender devido a alguma expressão, como eu disse, um dos vários meios que estavam presentes dentro da cantiga de escárnio que ajudariam a identificar para quem era, né? Sejam ironias ou trocadilhos. E por fim, as cantigas de maldizer, que são as cantigas assim mais pesadas, porque eram cantigas que eram focadas em críticas explícitas às pessoas explicitamente, né? Então não eram questões veladas, iam ser cantadas nas tavernas críticas a um determinado rei ou a um determinado nobre da época, entendeu? Então não só era reto, era incisivo nas suas acusações e nas suas injúrias, como também usava de uma linguagem ofensiva, né, de uma linguagem com muitos palavrões. Bom, no caso do nosso trovadorismo português, o trovadorismo em Portugal ascendeu de certa forma no finalzinho do século XII, e durou mais ou menos até o início, até a segunda década do século XV, né? Então foi um tempo em que a nobreza, o próprio rei, lá, o rei Dom Dinis, em 1261 a 1325, foi um rei que incentivou muito esse tipo de produção artística, né? Porque eram formas de conseguir de divertir a realeza, né? Sejam nos bailes ou durante os jantares. Então, para nós que falamos português, o período do trovadorismo foi mais expressivo dentro dessa época, né? Do século XIII até o século XV. Bom, como eu disse, como o trovadorismo foi um período literário que durou até cerca de 1420, por aí, máximo 1450, obviamente não contemplou o tempo, nem mesmo a descoberta do Brasil. Então não temos autores brasileiros dentro do período do trovadorismo, nos sobrando apenas nos basear em alguns autores portugueses, até o próprio rei Dom Dinis, que se mostrou um grande produtor de cantigas líricas e satíricas, mas também outros como Paio Soares de Taveroz, Aires Telles, Martim Codax, João Garcia de Guilhade, o João Soares Paiva, são nomes como esses, né? Mas especificadamente nós tivemos uma grande cantiga que foi a que como é que eu posso dizer, iniciou o período de trovadorismo dentro da cultura e da sociedade portuguesa, que foi a cantiga ribeirinha, né?
que era do trovador, que eu já citado aqui, o Paio Soares de Taiveroz, dedicada à Dona Maria Paz Ribeiro. Bom, como não foi um período que marcou muito a literatura portuguesa e principalmente a brasileira, uh, a gente tem apenas algumas referências que a gente pode usar atualmente para assim encaminhar vocês em relação ao trovadorismo. Existem séries e filmes retratando a época medieval que falam, que trazem de alguma forma exemplos de trovadorismo, né? Nós temos dentro da série The Witcher, né, da Netflix, que é protagonizada por Geralt de Rivia, que é representado pelo autor Henry Cavill, onde ele tem do seu lado o bardo Jaskier, que tece cantigas durante toda a sua jornada, né? Uma que eu posso recomendar para vocês ouvirem, que dá bem para dizer como uma cantiga de escárnio, é a cantiga Queime Carniceiro Queime, que foi lançada num episódio da segunda temporada, né? Tem outras, mas eu acho que dentro das cantigas explicadas, ela é a que mais se encaixa dentro de alguma das 4 cantigas mostradas aqui, né? Então, no caso aqui, a gente está referenciando a cantiga de escárnio, né? Então, é uma boa vocês procurarem essa cantiga, porque eu acho que é uma boa referência. Atualmente, com todo o nosso acesso aos filmes, né, que foram produzidos nos últimos 20, 30 anos, não é difícil achar exemplos de trovadorismo, de cantigas. A gente tem dentro de filmes como Robin Hood, como Senhor dos Anéis, dentro de séries também, eu acho que é bem comum a gente conseguir ver. Então, não é difícil achar exemplos de cantiga e evidências do trovadorismo dentro das nossas produções culturais e artísticas atuais, né? Dentro da modernidade. Então, sempre que vocês quiserem se informar a respeito, tem que discutir, tem que escrever um texto a respeito do trovadorismo. É bom vocês assistirem algum filme em relação a isso. Os filmes são legais. Para quem gosta desse tipo de período, da Idade Média, vai, com certeza, em algum momento ou outro, vai trazer esse tipo de produção artística que é relativa ao trovadorismo, né, dentro dos filmes. Bom, então eu acho que é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença de vocês. Para quem quiser trazer algum assunto para eu discutir sobre alguma resenha ou algum período literário que vocês queiram ouvir eu falando aqui dentro do Spotify do Pet Letras, da nossa Rádio Uni, é só vocês falarem com a gente. Podem mandar mensagem no nosso direct do Instagram, do pet.letrasbagé. Lá vai estar toda a nossa equipe, somos 12 bolsistas no total, sempre receptivos para qualquer opinião que vocês tenham para dar, qualquer coisa que vocês desejem saber, que vocês desejem que a gente discuta aqui nos nossos podcasts, a gente vai estar disponibilizando para vocês darem esses tipos de sugestões, tá? Então é isso, agradeço a presença de vocês até aqui e uma boa semana para vocês. Agora ficaremos com a leitura da Ilma Terezinha, do poema Nossa Voz, de Noêmia de Souza. Olá, me chamo Ilma, sou ingressante no PET Letras e irei recitar uma poesia de Noêmia de Souza, uma autora africana que recebeu o título de Mãe dos Poetas Moçambicanos. Essa poesia foi escrita em 1949 e está no livro Sangue Negro da autora. Nossa voz. Nossa voz ergueu-se consciente e bárbara sobre o branco egoísmo dos homens, sobre a indiferença assassina de todos. Nossa voz molhada das cacimbadas do sertão. Nossa voz ardente como o sol das malangas. Nossa voz atabaque chamando. Nossa voz lança de maguiguana. Nossa voz, irmão. Nossa voz trespassou a atmosfera conformista da cidade e revolucionou-a. Arrastou-a como um ciclone de conhecimento. E acordou
remorsos de olhos amarelos de hiena, e fez escorrer suores frios de condenados, e acendeu luzes de esperança em almas sombrias de desesperados. Nossa voz, irmão, nossa voz atabaque chamando, nossa voz, lua cheia em noite escura de desesperança, nossa voz, farol em mar de tempestade, nossa voz, limando grades, grades seculares, nossa voz, irmão, nossa voz, milhares, nossa voz, milhões de vozes chamando, nossa voz gemendo, sacudindo sacas imundas, nossa voz gorda de miséria, nossa voz arrastando grilhetas, nossa voz nostálgica de ímpis, nossa voz África, nossa voz cansada da masturbação dos batuques de guerra, nossa voz negra, gritando, 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 nossa voz que descobriu até o fundo, lá onde coacham as rãs, a amargura imensa, inexprimível, enorme como o mundo da simples palavra escravidão. Nossa voz gritando sem cessar, nossa voz apontando caminhos, nossa voz chipalapala, nossa voz atabaque chamando, nossa voz, irmão, nossa voz milhões de vezes, clamando, clamando, clamando. Muito obrigada. Dando sequência à nossa edição, agora vamos ouvir a entrevista feita pelo Anthony, chamada Literatura em Perigo, o trabalho e o papel da literatura com o professor doutor Wagner de Abreu. Olá, ouvintes da Rádio Uni, eu me chamo Anthony Colares e estou aqui para dar mais um podcast da Rádio Uni, dessa vez conversando com o professor Wagner Coriolano de Abreu, que é doutor na área de literatura. E nesse podcast nós procuramos falar um pouco sobre as problemáticas a respeito do ensino da literatura, dos perigos que a literatura corre atualmente e de todas as questões que problematizam o ensino e as discussões sobre o tema literatura dentro da cultura e dentro do contexto social em que vivemos atualmente. Então, sem mais delongas, vamos logo para o podcast. Lembrando que esse podcast vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vai ser nessa semana, dia 17 de junho, e a segunda parte vai sair na próxima semana, dia 24 de junho. Bom, então é isso. Começamos então mais um podcast da Rádio Uni. Eu me chamo Antônio Colares, sou bolsista do PET Letras, e hoje eu estou aqui com o professor Wagner Coriolano de Abreu, professor doutor na área de Linguística e Literatura, né, com enfoque na nossa querida literatura, e um mestre nessa nossa área, e vamos aqui trazer algumas conversas a respeito dessa área tão querida para o nosso curso de letras, né, uma das nossas áreas, essas duas áreas importantíssimas, e dando abertura também para um ciclo desse mês, agora de junho, que a gente está começando dentro da rádio, que é temas mais focados na área da cultura, né, que a gente vai falar bastante sobre literatura e outras questões. Então, queria primeiro agradecer a sua presença e pedir que o senhor se apresente. Boa tarde, ouvintes da rádio. Boa tarde, Anthony. É uma alegria estar aqui nesse momento, podendo compartilhar com você, com o seu público e com os interessados na nossa área de trabalho, nossa área de paixão, de escolha, né, de vida, né, que é a área do campo da literatura, dos estudos literários e linguísticos também, porque não, a gente tem que sempre considerar, né, essa realização da linguagem, essa realização da comunicação humana que nos vem através da literatura, da poesia e de todos os hoje de todos os gêneros que circulam junto com a literatura. Então, eu sou o Wagner Coriolano, já me apresentou, sou doutor em letras, sou formado pela PUC de Porto Alegre e também fiz o curso de graduação em letras pela Unicinos. Sou natural da cidade de São Paulo, vivo no Rio Grande do Sul há muitos anos, né?
e já tive 2 experiências maravilhosas com a Universidade Federal, uma experiência em Pelotas, na Federal de Pelotas, e mais recentemente essa experiência da Unipampa, que agora eu fechei um ciclo da Unipampa, né? Então já estou nessa semana aqui, a semana após a Unipampa. Aham, E é isso, assim, para iniciar, né? Para dizer sobre um pouquinho sobre essa minha condição de estar aqui falando, né? aham. É interessante a gente começar a nossa discussão aqui falando sobre essa, acho que é uma das questões que rodeiam muito atualmente o ensino de letras, acho que, porque não de letras no geral, né? A gente está vendo agora a educação no Brasil passando por muitas mudanças, né? Uh, Algumas não tão felizes, a gente vê o nosso campo da literatura, especialmente no ensino médio, sendo esmiuçado bastante, né? Os professores sendo trabalhando apenas um ano dos 4 anos, que aparentemente parece que vai ser agora o ensino médio. Então, acho que acabamos perdendo um pouco de espaço de trabalho, né? Temos que trabalhar e acho que é sempre importante falar, acho que o senhor tinha falado, por que não da linguística, né? Porque não e é reforçar aquilo que a gente sempre aprende dentro do curso, né? Que não dá para trabalhar a literatura sem trabalhar a língua e nem trabalhar a língua sem trabalhar com a literatura. Acho que é Isso. sempre importante, né? Então, Antônio, essa situação de, vamos dizer, de pouco tempo de, de aula, né? Assim, de pouca carga horária, como a gente também diz, né, na escola, né? Destinada ao estudo específico da literatura, né? Ela já nos acompanha há muito tempo no formato que nós temos de ensino, né? Do ensino médio. Na, Uhum. no ensino fundamental, desde as primeiras séries, as crianças entram em contato com alguma literatura, né, com alguma obra literária. Agora, essa semana eu falei com uma profissional da Secretaria Estadual de Educação de Porto Alegre, que me chamou para a gente compor uma mesa num seminário que eles vão realizar em novembro deste ano, dentro de um projeto que já existe há bastante tempo, tem mais de uma década, que é o projeto Adote um Escritor, que a Secretaria de Educação, então, prepara o público, os profissionais da área do ensino, né, as escolas, os professores da disciplina de língua e literatura, eles preparam um seminário, eles fazem uma inscrição de novos escritores que estão hoje chegando, né, no mercado, ou chegando, acho melhor falar, chegando no campo literário com a realização de um livro, né? Porque tem toda uma caminhada, uma trajetória para a pessoa escrever o livro e depois publicar esse livro, para entrar no circuito do livro, que a gente diz, né? E Uhum. depois de estar no circuito, então, é também uma jornada em que os escritores fazem um périplo, né? Uma circulação na cena literária, ou às vezes é só apenas local, às vezes é regional, e às vezes é estadual ou até em outros estados. O escritor, então, tem essa trajetória e vai divulgando seus livros nos meios escolares, os meios da sociedade que abrem espaços para se falar sobre livros e literatura. Então, o projeto de Porto Alegre, o Adote o Escritor, ele abre numa temporada de inscrições, está aberta agora, e aí é uma equipe de pessoas formadas com condições de leitura, né, leitores críticos ou leitores vamos dizer assim, com letramento literário, que a gente hoje fala também, né? Uhum. A gente fala também a banca de avaliação desses escritores que chegam, ela é muito qualificada. Então aí ela vai selecionar os autores inscritos e a partir dessa seleção, aí vai se fazer a Secretaria de Educação faz todo um movimento junto às escolas para que esses escritores possam ir às escolas, falar com os alunos e fazerem oficinas, e depois também vender os livros, a Secretaria também acho que adquire os livros. Então, com esse exemplo que eu estou te dizendo, né, é que a gente está diante de uma realidade em que a escola fundamental também já tem
o autor presente, né? Já tem um contato com a literatura, mas me parece que no curso de letras e no ensino médio já um tanto, mas no curso de letras, aí a pessoa, o estudante, ele está diante de um desafio de uma formação mais assim, vamos dizer, rigorosa, ou até mais caprichada, ou até mais, não sei se a palavra caprichada é boa, mais efetiva a formação Sim, para ser um profissional, né, do ensino e da atuação com a obra literária, a obra de literatura, tanto a contemporânea como a clássica. sim, Então, nesse sentido assim que a gente tem que dimensionar, no meu entender, né, quem já está, vamos dizer assim, voltando para a escola para ser profissional, ou para trabalhar em bibliotecas, ou para ser professor de sala de aula, precisa ter que chegar nesse momento de, ao retornar para as escolas, ter essa compreensão, né? De que aquele pequeno horário que é destinado à literatura no ensino médio e aqueles outros horários diluídos do ensino fundamental precisam ser muito bem ocupados. Dizendo assim, olha, aqui há uma promessa de, num futuro, você ter um encontro mais amplo, mais profundo com a obra literária. Porque a obra literária ela é um acontecimento, né? Ela é um acontecimento, poderia dizer a palavra, na cultura que nós temos. A sim. nossa cultura prevê, inclusive, a criação e a chegada da obra literária. Os Uhum. gêneros são outras coisas, os gêneros mudam, né? Tem o Sim, romance, tem o poema, tem o conto, tem a peça, enfim. Mas sim. Sem dúvida. A área da literatura dentro da nossa educação, ela sempre foi palco de muitas, assim, muitas dificuldades dentro de várias realidades, se a gente for pensar, né? Eu acho que da realidade brasileira como um país que sofre com muitas desigualdades, né? Não só com desigualdades, mas com questões assim referentes à qualidade da educação a qualidade da educação que o governo, como é que eu vou dizer, a prioridade que o governo muitas vezes destina à educação acaba não sendo a melhor, né? E eu acho que isso com certeza influencia. Claro que são questões não muito peculiares, mas muito particulares, que tem que ser analisadas, eu acho que para tornar essa área de literatura um terreno fértil, só que eu acho que, como o senhor disse, muitas vezes é mal ocupado, né? eu assim, acho que a palavra mal ocupado é lá no sentido no sentido assim, é preciso ter uma sensibilidade que ultrapasse o que a gente consegue ver, que ultrapasse o horizonte de uma crítica que se faz, assim, de uma observação que a gente tem, que a sociedade também tem, as famílias têm, os cidadãos têm, de que como a literatura estivesse numa situação mal cuidada. Uhum, Na é verdade, verdade. a literatura tem vida por si. Quando eu falo literatura, eu estou entendendo o escritor, eu estou entendendo a produção desse escritor, a obra literária, e estou entendendo também o efeito que acontece dessas obras, desses escritores, frente ao público, frente ao leitor. Quer dizer, há já uma expectativa de quem está vivendo na nossa sociedade, com toda a tecnologia que tem, há uma expectativa de um encontro, que pode ser um encontro continuado, que pode ser um encontro casual com uma obra literária. E há questionamentos, há pessoas que dizem, poxa, como vai ser para mim aí a hora que eu tiver que ler um livro de poema mesmo? Né? Como é para mim isso? Né? Eu sei e eu ouço falar. Né? Então, nesse sentido, essa primeira, vamos dizer assim, essa primeira rodada assim, de conversa, que para mim tem a ver com da relação de cultura e escola, e eu estou chamando de escola no sentido, ampliando o sentido de escola,
como o lugar da educação. Nós estamos falando de educação escolar, né? Eu não estou falando de educação da família, da Sim. sociedade, eu estou generalizando agora. Eu estou falando na educação escolar, né? Na instituição escola, né? Há uma presença da instituição literatura, né? Os franceses, o Derrida, né? Vai falar essa estranha instituição chamada literatura, né? Ele vai fazer essa, tem um texto muito belo dele que tem esse título, né? Essa estranha instituição chamada literatura, né? Mas outros pensadores da atualidade, de outros países também, né? Esse é um francês, mas outros países vão falar, né, na literatura enquanto uma instituição, porque vão considerar toda a tradição, né? Vão considerar as rupturas. E aí, você pensando nessa relação de educação e cultura, ou cultura literária, você está atravessado, passa por meio disso, a instituição. E quando você vai para a instituição, né, vocês têm certas restrições de como funcionar as trocas, né? Então, o estudante vai para a instituição, ele tem horários, às vezes ele não tem um acesso fácil ao livro, tem uma situação fragilizada de poder comprar um livro, os professores às vezes têm uma preocupação de integrar o aluno às novas tecnologias e de certa forma, encontra um livro como um objeto demodé, né? Hum, Ultrapassado, e não é. Né? O livro é uma potência permanente, continua sendo potência sim. permanente. Não é só o livro novo, não. É um livro também velhinho, está lá, capa enxovalhada, ele tem lá uma dose de potência de modificar tudo ao ser aberto por alguém e ser atravessado, né? Ser interpelado. Né? A gente interpela os livros, a gente Isso. ouve e discute com os livros. Não sei se isso te Sim, parece. eu concordo plenamente. Nessa primeira linha aí, nessa primeira rodada de relação cultura-escola, né? Que bom que o livro e que a literatura, enquanto presente em livros, porque também há as literaturas que não estão presentes em livros, né? Que a gente diz as literaturas da oralidade, as literaturas que circulam enquanto contação, enquanto passa de uma geração para outra, é, por meio desses gêneros que a gente chama populares, né? Das lendas, né? Do Uhum. folclore, dos ditados, né? Ditados quando eles são explicados, expandidos, uma série de criações que estão ainda numa uma modalidade, né? De oralidade, de falar, de ser contado, que também estão, vamos dizer assim, presentes quando você está na relação cultura e instituição. Mas se a gente quiser direcionar, a gente está aqui pensando nos autores, naqueles que formam o cânone, né? Que formam aquele conjunto de textos que são publicados e são direcionados aos estudantes e às novas gerações. Então, nesse Sim. sentido, pode-se também conversar um pouco sobre isso, mas eram Uhum. as questões assim, a relação cultura e escola, né? Sim, é verdade. Bom, então vou dar início à nossa sequência de perguntas e aproveitar aqui. Então, como primeira pergunta, a gente vai, como disse, o enfoque vai ser, a gente vai tentar trazer essa questão cultural, né? E a cultura sempre se mostrou uma grande forma de resistência contra as opressões e discriminações sociais nos tempos difíceis da história. A gente tem como exemplo a própria ditadura aqui no Brasil, né? Atualmente, com as reformas nas escolas, vemos as áreas voltadas à cultura tendo suas participações cada vez menores dentro do currículo, né? De que forma o senhor acha que isso acaba prejudicando as próximas gerações de alunos que estão se formando, assim, digamos assim, os que estão saindo da escola agora, se tornando adultos, se tornando cidadãos mais efetivos, por assim dizer, não que os alunos não sejam cidadãos efetivos, mas, assim, dentro de um sistema capitalista, aquele cidadão com poder de compra, que vai entrar no mercado de trabalho, numa vida, assim, social mais interacionista, por assim dizer.
Então, Antônio, é, é uma pergunta assim muito instigante, porque a gente pode pensar, né, que há uma experiência de leitura na escola, há uma experiência, né? E se a gente entende hoje, né, que há um conjunto de conhecimentos tradicionais que são levados pela escola ao seu público, e se a gente entende que dentro, que junto, né, pelo menos junto, podia colocar, junto a esses conhecimentos tradicionais, hoje nós temos conhecimentos que estão trazendo uma novidade pelo modo como eles estão sendo trabalhados. Aí, no caso da literatura especificamente, eu tenho que pensar o quê, né? Eu tenho que pensar assim, que junto aquelas abordagens, aqueles é, modelos e estratégias de trabalhar a literatura que já se firmou como canônica no Brasil, né? Os escritores da tradição, né? O Machado, do século XIX, né? Graciliano Ramos, Clarice Lispector, no século XX, né? Se eu vou pensar no século XVIII, né? Cláudio Manuel da Costa, né? Os poetas da Inconfidência. Se eu vou pensar no século XVII, eu vou pensar no Vieira, no Gregório de Matos. Se eu pensar nesses conhecimentos tradicionais que já estão sendo preparados e levados dentro da escola, hoje nós temos a realidade de também, né, um desafio que os professores estão levando aquilo que hoje se entende como literatura negro-brasileira, que ela não vai ter o seu surgimento no século XX, mas ela vai ter um boom, né? Ela vai começar a se aparecer mais no século XX, né? Porque eu estou falando isso porque a Maria Firmina dos Reis, que escreveu um romance, um conto, ficaram agora voltaram à cena, né? Voltaram à vitrine, né? E ela escreveu um romance, um conto que são hoje republicanos, escreveu no século XIX, lá no início do século XIX. E ela ficou esquecida, porque apareceu e não deram continuidade nas leituras. Então, se eu digo que hoje a escola se preocupa com essas novas, vamos dizer assim, essas novas abordagens da literatura, no sentido de pegar a literatura negro-brasileira, né? Diretamente vem na fala de uma pessoa negra o corpo desse texto, dessa criação, nos chega já pela voz do homem e da mulher negra, né? Então nós temos a literatura negra brasileira. Nós temos a literatura hoje que não é mais a representação, a imagem do índio, como foi feita a partir do romantismo, ou foi feita no Alencar. Nós vamos ter hoje os autores, né? Os autores indígenas publicando, né? De várias etnias, né? Na Pachamama tem, na Tabajara tem, Yanomami tem. Quer dizer, você vai ter um conjunto de escritores, Daniel, Turucuca, sempre tenho dificuldade com o nome, de saber direitinho a pronúncia desse nome, mas aí a gente pode ver, tá, linha de frente na literatura brasileira. E aí você vai ter também a literatura que também já existia de uma forma até, vamos dizer assim, não tão é, apresentada, não tão visível, né, como se diz, que é a literatura feminina, né? A literatura com toda uma presença, uma força, um debate. Então, essas literaturas trazidas como dentro ou ao lado do conjunto da literatura brasileira, elas vêm trazendo um desafio, né? Elas vêm trazendo uma possibilidade de se trazer um outro repertório, de se conversar de modo diferente na literatura. Então, a sua pergunta, né, ela me traz aí, né, poderíamos discutir, como se diz assim, no início você falou, a educação, a situação que nós estamos na educação. Olha o que nós assistimos no Brasil, né, nos últimos anos, né, pelo menos a partir de 2016. Nós assistimos, mas já estava presente, né? Nós temos que considerar que isso tudo já estava presente. Não Sim. foi uma invenção É. do golpe. Eram forças que estavam se organizando para voltar com força, para voltar com imposições. Então, o que eles se implicaram? Né? Se implicaram com o debate, né,
debate que as novas literaturas, ou as literaturas que vêm se apresentando, como eu falei agora, trouxeram para dentro das escolas, eles se implicaram, eles deram do contra o acesso da juventude a temas polêmicos, né? Ou temas que precisam ser pensados por todos, precisam ter o direito de se dizer o que pensa disso, né? Que estão envolvidos dentro pelo menos desses 3 recortes: negro brasileiro, indígena e feminino, ou feminismo, ou literatura feminina, ou arte feminina. Então, quer dizer, como é isso? É coincidência? Não é coincidência, né? Tudo isso acontece no Brasil nos últimos 6 anos, um tensionamento, né? Então, quando você traz a pergunta, né, ela cai redondinha, porque nós estamos com uma certa mobilidade, uma certa organização, uma certa continuidade dentro dos espaços de ensino e de debate de literatura, que vem apontando que nós precisamos garantir a presença dessas forças que chegaram, frente a uma tradição que quer nos mostrar só apenas uma parte do conhecimento. Eu acho que isso tudo acaba voltando muito para aquela questão do apagamento cultural, né? Que a gente vê que já vem sendo uma herança secular, praticamente milenar, né? De tudo. E eu acho que a literatura, com todo o potencial que tem, com toda a história que tem, né? A gente tem dezenas de milhares de livros aqui dentro do Brasil publicados, e provavelmente morreremos sem conseguir ler todos, com certeza morreremos, mas sempre conseguir deixar como possibilidade, como oportunidade para as gerações futuras conseguirem ter esse acesso, ou ao menos terem essa curiosidade, né? Ou consciência da existência desse apagamento, para conseguir evitar que se propague, né? Eu acho que essa é uma das questões mais interessantes. No caso, né, nesse tempo de pandemia, né, de Covid, eu também nós tivemos aí na Unipampa, né, um período de aulas online, e junto a esse trabalho de professor que eu realizo, eu também realizo trabalho com projetos culturais e com políticas culturais públicas de cultura também. Faço projetos a partir também de editais. Então, eu fiz um projeto em 2021 que eu levei, né, as plataformas digitais, 2 lives com editores, pequenos editores do Brasil, né? E a segunda live, eu estava junto com a Aline Pachamama, que é de uma editora, pequena editora, que vamos dizer, trabalha, né, constrói, né, a possibilidade de chegar à literatura feita, a literatura indígena feita pelo seu povo, aos espaços de leitura da sociedade, como a gente entende, né, a nossa sociedade, nossa tradicional. E o que ela destacava, né, que era preciso estar presente a editora, para que as pessoas pudessem ter o objeto da literatura feita por eles nas suas próprias mãos, né? Era preciso que a gente desse uma força para que houvesse a busca por esses livros, né? Então, é um exemplo concreto do que eu digo, da dificuldade que essas culturas enfrentam para se firmarem dentro de uma posição restritiva de uma gestão pública maior que não quer que isso apareça. Então, a gente tem aqui aquilo que o Carlo Ginzburg dizia, as relações de força. Nós estamos todo o tempo diante desse conceito, que é um conceito muito amplo, né? Ele tem uma carga de cultura, uma carga de teoria, uma carga de antropologia, uma carga de filosofia, e ele é do campo da história, mas mostrando que há um tensionamento, há relações de forças. E a gente precisa não olhar, não jogar pela janela as forças que chegam para compor, no sentido de dar mais vida, dar mais
mais possibilidade de inserção, dá mais possibilidade de uma realização de cidadania cultural. Chama-se isso de cidadania cultural. A possibilidade de você ir ao encontro desses campos, desses novos horizontes na literatura e poder dialogar. Sem dúvida. E eu acho que agora, já encaminhando também para a segunda questão, eu acho que uma das coisas que vem sendo tratadas, acho que desde os anos 2000, mas obviamente agora com um crescimento ainda maior, a questão das mídias digitais e não só a presença delas na nossa vida, mas na vida dos alunos, né, sendo muito recorrente, a gente vê aqui, ó, com a modernidade marcada por uma eficiência nos processos mais comuns, como a comunicação, a gente tem hoje em dia WhatsApp no celular, né? Não só a comunicação, a alimentação, por exemplo, pedir um iFood pela internet, pede comida, com esse movimento frenético da vida moderna, que a vida moderna eu acho que é muito marcada pela rapidez, né? Pela transitoriedade de tudo. De que forma o senhor acha que poderia se implementar uma cultura de leitura literária e qual a importância desse exercício de cultura literária num movimento de desaceleração da rotina? Certo. Bom, eu pensei, né? Andei pensando nesse ponto que você tinha me dado uma prévia. E o que fica assim nesse ponto, né, para a gente, nessa preocupação, ou nesse questionamento, é essa relação entre cultura literária e desaceleração da vida como nós a vemos hoje, né? A vida como nós a temos hoje. Né? E é o termo desaceleração. Eu acho que tem aí, né, duas experiências que são muito ricas, que a gente pode retomar para pensar essa questão. Né? Eu acho que uma experiência que ficou conhecida, consagrada, já se consagrou no Brasil, né, que leva o nome de virada cultural. Eu nem vou falar de a genealogia disso, onde surgiu, né, nas grandes cidades, a modalidade. Eu vou falar do ponto de vista dessa virada cultural, do ponto de vista específico relacionado à literatura. Então, o que eu ouvia, né, quando eu soube das primeiras viradas culturais, o que eu ouvia, por exemplo, uma virada que ficou depois famosa foi a de São Paulo. Então, o que acontecia? Então, em São Paulo já estava naquele momento acontecendo um sarau literário, né? O sarau da Cooperifa, dos interiores, das periferias de São Paulo, Sérgio Vaz, Ferrez, esses nomes que acabaram depois se tornando também autores de referência, né? A Érica Nascimento, que é uma antropóloga da USP, né? Uma jovem antropóloga, fez um trabalho muito bonito sobre isso, uma pesquisa muito boa sobre essa cultura, né? A cultura da literatura marginal periférica, também chamada. Mas o que eu queria dizer, enquanto a experiência literária, né? Então eu lembro que mais de uma vez eu vi nessas viradas culturais uma prática que eles iniciavam no início da noite a leitura de um romance, e aquela leitura era pública, né? Ela era feita por diversas vozes, e ao cabo e ao final de uma madrugada se terminava um romance. Aquilo de 8, 10, 12 horas lendo, né? O romance, e você via que aquilo produziu, a experiência produziu, abriu, né, para quem quiser pensar, como é isso, né? O romance não é uma obra que é vista, né, literária, que é vista, inclusive como uma morte em extinção, uma arte em extinção, né, por ele ser um romance, ser um objeto estético e de linguagem que demanda, né, que exige tempo, exige um certo conhecimento, uma certa paciência de leitura, né? Então se faziam essas observações para dizer, bom, o romance parece então que ele vai ter em algum momento, dada a vida como ela está, que a vida é breve, a vida é rápida, né?
vai estar fora de circulação, e não está. O romance está cada vez mais se firmando, cada vez mais romancistas, temos romancistas e bons romancistas. Então, a experiência de leitura pública de obras inteiras, né? Veio com essa questão da cultura da aceleração, no meio da cultura de aceleração, por meio de uma proposta de entendimento cultural, chamado virada cultural, que era reunir pessoas de um dia para o outro fazendo diversas experiências de cultura, seja de música, seja de literatura, seja de dança, de teatro, e eu estou dando destaque apenas na questão da virada cultural para a literatura. Então a gente tem, isso aí já está registrado. Né? Isso acho que é uma experiência riquíssima. Outra experiência que eu acho riquíssima, que para mim aconteceu na pandemia e tem a ver com a desaceleração, foi que eu assumi turmas aí de vocês na Unipampa, peguei as disciplinas de duas professoras, e elas já tinham já tinham combinado com as turmas as leituras dos livros. E eu me vi diante de 6 livros que eu precisaria trabalhar, dos 6, 3 eu não tinha lido. Eu tinha os livros em casa, não tinha lido, eu tinha começado, tinha olhado, tudo, mas não tinha lido aqueles livros. E o que eu fiz, né? Eu já tinha uma curiosidade com a questão do audiolivro, que ele é feito a partir também de uma intervenção no Brasil muito recente, que é a questão das fundações que tratam da questão dos cegos. Sim. Né? Tem 2 fundações, a Dorina é uma, a outra não vou me recordar agora. E aí eu peguei os audiolivros, peguei os livros e li junto com o áudio. Então foi uma experiência que eu tive que sentar, ouvir e estar ouvindo e lendo e anotando. Então, esse exercício é muito específico da literatura e ele sempre foi feito nos cursos de literatura, que era o exercício de um professor comentar um livro, solicitar um livro para leitura, comentar, e os alunos que lerem iam anotando ali, olha, isso aqui está lá no capítulo 2, isso aqui está no capítulo 3. Então, para fechar assim, para ser específico e direcionar essa experiência que eu contei, dentro da pergunta que você me fez, eu digo assim, né? Existe até um sentido de saúde ao você promover a leitura. Sim, Porque aí você vai desenvolver na pessoa a concentração, o gosto de estar sozinho, acompanhado, porque o livro fala com você, a possibilidade de você parar e refletir no que está aprendendo, que muitas vezes nessa correria do dia a dia, assistindo a um filme ou ouvindo um noticiário no rádio, na TV, você não para ali para. Agora eu vou parar para pensar nisso. Né? Então, nós trazemos com a literatura, justamente como você diz, com a literatura nós trazemos a cultura literária, nós trazemos a desaceleração. Ela ela exige de nós que lemos um tempo para atravessar, para circular no texto literário. Ela nos prende por isso. Ela nos dá um prazer. Existe um prazer na leitura. Às vezes esse prazer demora a gente a descobrir como a gente vai fazer. Por isso também que o fator liberdade, a parte de você ter que ler um conjunto de obras, é preciso que você tenha a liberdade de escolha de autores do seu interesse. Que você, inclusive, possa falar para os outros. Né? Sim, sem Isso dúvida. Eu acho que é o que acaba sendo. Porque muitas vezes eu acho que a gente tem, dentro dessa realidade que a gente vive agora, a gente tem relações conflitantes em relação à tecnologia, né? A gente vê problemáticas trazidas em relação a isso, que é, por exemplo, acho que com estudos feitos a respeito de análises da própria faixa etária da adolescência, assim, dentro da escola, de pessoas com desenvolvimento maior de doenças psicológicas como o TDAH e outras questões que envolvem a atenção plena, né, que eu acho que a leitura literária se desenvolvida desde dos primórdios da nossa vida ajuda imensamente a combater, né? Porque se considerar
a literatura, o ato da leitura literária como um ato que exige uma imersão maior, uma atenção maior, porque tu precisa ler, tu precisa prestar atenção para montar todo o cenário na tua cabeça, diferente do que tu vê dentro do cinema ou de uma música, que são pessoas que estão, tipo, a gente tem o audiovisual que monta toda a paisagem para ti, e aí meio que acaba assim, sendo um facilitador do processo de imersão, mas ao mesmo tempo eu acho que isso acaba prejudicando as questões de concentração, não só de concentração, mas de, não sei se inspiração é a palavra mais certa, mas como se fosse o processo de criatividade, eu acho, da nossa mente, não só de criar arte, mas eu acho que de pensar, de tecer pensamentos e reflexões a respeito de todas não só questões cotidianas, mas questões mais profundas em relação a questões filosóficas, religiosas, o que for, né, que eu acho que são importantes e são pertinentes, porque a literatura sempre teve esse potencial com essa imersão que ela propõe, que ela tem como uma consequência do ato da leitura, de conseguir atingir o ser humano, coisa que eu acho que é mais difícil dos filmes fazerem, por não exigirem tanto essa atividade cerebral de atenção e de interpretação, né? E que eu acho que para as questões da humanidade, como eu disse, não só questões de problemáticas sociais que trazem a reflexão, como questões que podem combater discriminações e uma cultura que segrega várias outras culturas, raças, o que for, mas também que pode se mostrar uma forma de evitar certos problemas, muitas vezes de saúde, como já vem sido objeto de estudo, que a leitura tem se mostrado um grande ponto positivo na luta contra doenças degenerativas que estão sendo praticamente um dos grandes maus da terceira idade aqui no Brasil, né? Com a questões do Parkinson e do Alzheimer, que acabam sendo doenças que se desenvolvem por conta de uma inatividade cerebral, não uma inatividade cerebral completa, né? Mas eu acho que aquela mais referente à questão das pessoas não se proporem desafios que consigam exercitar a mente, né? Como eu acho que a literatura faz muitas vezes com leituras difíceis, com reflexões, né? Eu acho que e a gente se vê dentro desse paralelo das problemáticas e, ao mesmo tempo, de uma positividade que a gente vê, por exemplo, com objetos digitais como o Kindle, que é um objeto que pode carregar vários livros ali dentro, né? E que, de certa forma, ajuda o meio ambiente, porque, querendo ou não, eu confesso que eu sou um fã de livro impresso, eu prefiro 1000 vezes o livro impresso, mas o Kindle acaba sendo um grande, como é que eu vou dizer, acaba ajudando muito o meio ambiente em relação a grandes poluições, porque a gente vê a questão do desmatamento também, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente tem bastante propriedade para fazer essa discussão, né? E agora, puxando para a questão, como eu já tinha falado, do próprio audiovisual, eu acho que aqui no Brasil também tem se mostrado muito crescente nos últimos anos, eu acho, a questões relativas ao cinema, que sempre trabalhou, acho que, não acho, tenho certeza, sempre trabalhou de mãos dadas com a literatura, né? A gente tem grandes adaptações, tanto no Brasil quanto fora. Quais os pontos positivos individuais que cada um deles tem de forma que ajude no desenvolvimento social, tanto o cinema quanto a literatura, tipo, como se fosse assim, pontos positivos que só o cinema tem que a literatura não tem e pontos positivos que só a literatura tem que o cinema não tem. E aí não precisa ser necessariamente cinema, pode ser o audiovisual como um todo, eu acho. Então, aí que tá, né? Nós estamos já há um tempo, faz um tempo já, que vamos encontrar
nomes, né, ligados à literatura que fazem, então, também a sua presença no cinema. Ou sendo transportado, levado ao cinema, né, sendo lido pelo cinema, né, o nome, o escritor, a escritora, ou sendo uma pessoa que dialoga no sentido de entender o cinema e de alguns se tornaram cinéfilos. Por exemplo, o Vinícius de Moraes, ele era um cinéfilo, né? No sentido de aquele que vai ao cinema, que busca o filme como um objeto de estudo, de reflexão, de conhecimento, tem um acúmulo, né? Tem toda uma memória, a pessoa sabe traçar, então, uma relação do cinema com as mudanças dos tempos, as mudanças tecnológicas, inclusive. E temos também a realidade do estudo, né, dentro do campo da semiótica, né, do estudo das relações de cinema, né, a narrativa do cinema com a narrativa literária. Então, a literatura, enquanto uma construção, uma produção, uma criação que exige, né, a literatura é uma criação que exige um aprendizado. Os poetas aprendem de geração para geração e muitos, inclusive, rompem com aquele conhecimento dado ou colocado de determinada maneira e seguem inventando, expandindo, né? Mostrando que é um caminho sem fim, né? A criação literária é um caminho sem fim, assim, é um caminho no sentido de que sempre é possível se ter uma nova contribuição dessa criação, né? O trabalho do artista da palavra. Então, o que eu vejo que o cinema tem, você vai dizer assim, quais são as especificidades do cinema e da literatura e quais são, vamos dizer, os pontos convergentes, né? O cinema, tanto o cinema como a literatura, trabalham com uma técnica e trabalham com o domínio de uma técnica que é dada por um aprendizado, né? Um profissional, uma pessoa que entenda, tenha domínio do conhecimento, pode formar outra pessoa, pode passar a outra pessoa esse conhecimento. Então, ele, vamos dizer assim, ele vai sendo passado, ele vai circular esse conhecimento a partir de um domínio, que é um domínio de quem estudou. Né? Então, é preciso se estudar a literatura, é preciso se estudar o cinema, no sentido da criação do cinema, no sentido da criação do texto literário. Do ponto de vista, então, os dois estão juntos. Do ponto de vista que, vamos dizer, afastam, a literatura também trabalha com imagens, mas ela trabalha com a palavra. Mas o cinema trabalha com as imagens, ele vai trabalhar com fotografia. O cinema vai trabalhar com movimento, a literatura também trabalha, mas eu digo, a arte do cinema, né, por isso que se coloca que é uma outra arte, não é a mesma arte que nós tínhamos da tradição. Então, o cinema vai ter uma mudança. E aí eu tenho pouco esse conhecimento da história do cinema, até a gente ter algumas referências culturais, mas vamos dizer, a contribuição que o cinema traz, de forma assim rigorosa, do ponto de vista da estrutura da obra cinematográfica, e a questão do foco, a questão da luz, né, a questão da linguagem, me escapa, eu não tenho essa formação. Né? Uhum. Eu aprecio o cinema hoje muito menos do que no passado, dado que eu comecei a me voltar mais para a leitura dos livros, e não que uma coisa seja que se exclua a outra, mas é que o tempo é um tempo. Sim. Eu não tenho tempo para ficar Uhum. toda semana o tanto de horas que as pessoas ficam, porque o cinema está numa produção voraz, né? Está numa produção
contínua, né? Quem trabalha com audiovisual, trabalha com cinema, está numa produção contínua. Eu não fiz opção por isso. Eu fiz opção por trabalhar a literatura. Trabalhar o texto literário, trabalhar o conjunto dos poemas de um poeta, o conjunto de crônicas de um cronista, o conjunto de romance de um romancista, ou das literaturas comparadas, das literaturas que eu vou lendo ao mesmo tempo, as literaturas. Então, eu não tenho como. Né? Não sei se alguém vai se dispor a conversar e vai entender. Né? Eu falo do ponto de vista do meu lugar dentro da cultura, e vejo que não consigo conciliar. Como é que eu vou assistir cinema, vou ler romance, e vou dormir, e vou preparar a aula? Não tenho. Sim. Aí, tá, mas aí também nós não podemos dar do contra. Né? Na Unipampa, por exemplo, tem uma sala maravilhosa que foi destinada aos produtos audiovisuais e aos filmes. Né? Tem uma Isso. pequena sala toda montada, já preparada para poder se passar um filme. Eu, no período que eu fiquei aí de substituto, eu passei um filme com a turma. Né? O Fahrenheit 451. Passei com 2 turmas. Né? Sim. Aí eu poderia começar a partir do Fahrenheit. Né? Você fala assim, agora você recentemente viu, ele tem uma montagem nova, ele tem uma montagem dos anos 60, né? Nós vimos a cara dos anos 60. Né? E do Truffaut, né? François Truffaut, um cineasta francês que fez o Fahrenheit baseado numa novela do Ray Bradbury, né? Sim. Que está publicada no Brasil e traduzida. Sim. Ray Bradbury é um escritor norte-americano, né? E que escreveu também contos. Né? É uma literatura, né? Uma literatura que envolve uma compreensão da literatura. E, de modo assim, específico, ela lida também com uma ideia que agora está para nós, colocada na atualidade do Brasil, dado que nós estamos no centenário da Semana Literária, na Semana da Arte Moderna, né, já que você usou modernidade, moderna, vida cotidiana. Você usou aí quando nós conversamos sobre essas linhas de conversa, que antecederam aqui a nossa conversa agora, e a gente está diante do centenário da Semana de Arte Moderna, e na Semana de Arte Moderna estava colocada a questão que estava naquele momento acontecendo, das vanguardas europeias, e uma das tendências das vanguardas europeias era o futurismo, né? A arte futura. E aí ela estava colocada em para diversas modalidades de arte. Né? O que foi a arte futurista na pintura, na escultura, o que foi a arte futurista na dança, né? O que foi a arte futurista na literatura. Sim. Quanto na arte futurista na literatura, né? Nós tivemos, inclusive, um exemplo bacana de se pensar, quem quiser depois, então, buscar. Por que né, o exemplo, o desafio de se pensar é o seguinte, né? O Mário de Andrade surge com uma obra na segunda década do século XX, né, 1917, 18, e vão dizer, então, que o Mário de Andrade seria um poeta futurista, uma poesia futurista. E ele vai negar, porque se colar ao futurismo ali, tinha um sentido de até, inclusive, uma adesão ao que depois ficou conhecido como fascismo, né? No sentido de destruir. Então, o que o filme dos anos 50, do Ray Bradbury, baseado no Ray Bradbury, vai fazer, vai mostrar uma sociedade com as inversões, né? Você vai ter, no filme, você vai ter os bombeiros, eles são responsáveis de ir à casa das pessoas e incinerar livros, por livro. Então, a função do bombeiro, que ele foi criado para apagar e evitar o fogo, a destruição do fogo, no filme está invertido, né? Ele está colocado como destruidor. E segundo, ele é motivado por uma personagem que vai ser aquela figura fascista, que vai dizer que os livros tinham as pessoas da vida cotidiana. É como se os livros roubassem das pessoas o tempo que elas teriam de ver a vida só na sua paisagem. Porque o filme explora muito a imagem como paisagem, explora a televisão, todo momento está ligado a uma televisão, Sim. uma tela, né, programas assim.
E o ato de pensar, de buscar emoções, variações, de criar o que a literatura cria, né? A literatura, a linguagem literária, ela tem a tarefa de falsear a verdade, né? Falsear no sentido do fingere, né? Do verbo fingir do latim, que o Fernando Pessoa vai usar, né? Vai dizer assim, o Fernando Pessoa vai dizer sobre o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras se sente. Quer dizer, o fingidor ainda é fingido, como nós temos sentido comum, vulgar do Brasil hoje, mas o fingir é uma técnica de criar uma disposição das pessoas duvidarem de algo que está estabelecido como certo, para elas poderem pensar se há algo por trás daquilo. Não para negar, né? Mas para nos colocar numa posição não de desconforto também apenas, mas de desassossego para conhecer melhor, que a gente possa ver mais uma vez tudo, que a gente possa ver melhor, né? Precisamos da arte, dizia o Nietzsche, para não morrermos de verdade, né? A Uhum. arte veio para isso, né? Ela entra no nosso horizonte para nos ajudar a balançar as emoções, a perceber as emoções. E aí, fechando em cima do que eu estava falando, do circuito literatura e cinema, né? Eu pego que o filme do Truffaut, ele faz uma montagem, né? O filme do Truffaut faz uma montagem diante de uma narrativa que dá destaque para as pessoas buscarem uma saída para o estado que estava acontecendo, que estava instaurado. Eles tinham esquecido que os bombeiros apagavam o fogo. Eles tinham esquecido que os livros circulavam, que tiveram autores, eles não queriam nem saber. E se a gente olha os filmes os livros que eles só queimam clássicos. Eles só vão queimar os clássicos. Não estão queimando os livros dos anos 50 e 60, Uhum. quando acontece. Eles estão queimando livros do passado. Livros que têm 100, 150 anos, que permanecem interessantes para seus leitores, e eles põem fogo naquilo, como se aquilo um dia existiu como uma anomalia, como uma Sim, doença. Entendeu? exato. Veja, tantas relações, o cinema aí nesse sentido está trabalhando, o cinema e a literatura. Está trabalhando de modo diverso. Né? Está Uhum. trabalhando a partir de um questionamento sobre a instância da voz, a instância do narrador, as possibilidades dentro da narrativa de se dizer algo, né? De poder se dizer de uma forma diferente, de enunciar algo diferente. Veja, quando eu uso a palavra enunciar, né? Ela é uma palavra cara para nós do campo das letras. Né? Nós aprendemos que nós enunciamos, né? Nós Sim. não apenas dizemos, Uhum. simplesmente, como diria o jornalista, como diria o camelô da esquina. Nós temos Uhum. uma consciência que a nossa palavra ela exerce um trabalho na compreensão e na convivência humana. Sim. Então, é nesse sentido assim que eu posso destacar a diferença que por trás dessa experiência profunda com a linguagem está a literatura. A literatura antecipa algumas realizações que o cinema vem trazer agora. E algumas pessoas esquecem isso. Uhum. Assim, não observam. E Aham. se não. Se eu tivesse que falar algo assim meio brutal, né, para destoar um pouco da nossa fala tranquila aqui, eu diria, Aham. eu diria o seguinte, eu diria o seguinte, né? Com licença dos meus amigos cinéfilos, meus amigos profissionais da área do audiovisual e do cinema, cineastas, com licença, mas vocês já ocuparam bastante espaço, o espaço de vocês está muito bem ocupado, e é preciso abrir espaço para a experiência literária, da leitura literária. Uhum. É preciso abrir espaço. E aí nós caímos uma questão, numa pauta que podemos, em outra ocasião, discutir, que é a questão do direito à leitura. Não é o direito de acesso a comprar o livro, não é isso. O Uhum. direito à leitura, o primeiro ponto do direito à leitura é você ter uma hora garantida, destinada a ler para o trabalhador, para a mãe de família que não tem tempo para nada, tem que ter um tempo para ela ler, para o jovem que gosta de fazer mil coisas, mas precisa ter um tempo para ele ler só o que ele quer ler, Uhum. entendeu? Ninguém dizer assim, você está perdendo tempo aí lendo
Não. É preciso garantir um tempo efetivo e pago, de preferência pago. Que as empresas coloquem, que as escolas coloquem 1 hora na conta do professor semanal para ele falar: agora você sai daqui, você não vai preparar aula, você não vai preparar conversa. Não, você vai ler o livro que você quer ler. Você vai sentar lá e vai ler. Está livre para ler. Aí nós vamos começar mudanças. Eu acho interessante que o senhor tenha falado isso, porque eu acho que isso conversa muito com a nossa última questão, que é em relação ao perigo, a literatura assim, em risco dentro do nosso século XXI, né? Eu já vou reformular toda a pergunta, mas eu vou alterar um pouco agora. Com esse crescimento da modernidade e, como a gente já tinha falado na segunda questão, a idealização da rapidez dos processos básicos da vida humana, costumes que continuam praticamente intactos na sua forma, tipo, que não foram afetados por essa modernização, que eu acho que é o processo de leitura literária, que é um processo humano, que não se altera, né, querendo ou não. Eles com esse processo, será que ele tende a desaparecer com o tempo e com o processo de modernização se expandindo cada vez mais? Ou o senhor acha que o hábito de leitura ainda continua fora de perigo atualmente, assim, como tanto para a leitura literária no sentido voluntário, né? Acho que tanto para os alunos quanto para os adultos, acho que todas as faixas etárias cabem nesses exemplos. Entendi. Então, Anthony, sabe que a primeira, quando você traz essa questão, né, a gente tinha, né, eu pensei assim, o que o Anthony pensa aí, né? O que me ocorre, né, quando eu vejo uma questão como essa, né? Me ocorreu um livrinho que eu mais ouvia falar do que conhecia, quando eu era, na época que ele surgiu. Esse livrinho, ele surge, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui se eu estou enganado ou não, acho que eu não estou. Eu vou mostrar a capinha dele aqui. Se eu não me engano, esse livro surge, não como livro, ele surge como uma conferência, vira um livrinho depois, no início dos anos 80. Portanto, nós teríamos 40 anos agora. Uhum. É um livrinho que tem essa edição aqui, eu tenho essa. Tá? Uhum. E esse livrinho aqui, eu não sei se aparece o título todo, é A Importância do Ato de Ler. 3 conferências de Paulo Freire. O Paulo Freire estava fora do país, ele trabalhou na Unesco também, ele esteve num projeto de alfabetização na Guiné-Bissau, na África, ele esteve na Bélgica, né? Ele esteve dialogando com intelectuais europeus. E quando ele volta ao Brasil, ele profere 3 conferências na Unicamp. E uma delas me marcou muito, né? Porque ele vai entrar nisso que você coloca na sua pergunta, né? Qual é essa importância do ato de ler? O que o ato de ler, quando se garante esse ato de ler, ou quando eu faço uma reunião, eu enquanto profissional, você será agora um profissional do ensino da literatura e da língua portuguesa. Uhum. Você vai para diante de um grupo e você, um texto, Não, um professor, romance, um se o conto. senhor puder repetir a fala, porque deu uma travada e aí depois que o senhor falou, o profissional da língua portuguesa Tá. não. Então, eu estava dizendo que se eu ou você formos nos reunir com os alunos ou com grupos interessados em estudar a língua ou a literatura, e se nós levarmos juntos, né, uma obra literária, romance, posso pegar um romance de Clarice, A Hora da Estrela, eu posso pegar um romance de Graciliano, Vidas Secas, eu posso pegar um romance ou
peguei dois exemplos. Né? E se eu for ler, né, o ato de ler, qual a importância desse ato de ler? De a gente enunciar o texto, de ler o texto, comentar o texto, observar as várias dimensões de um termo, as várias sintonias que despertam em mim, que leio, ou naquele que ouve, ou entre nós conversando. Né? Quando você põe em circulação o ato de ler, você está diante do que você fala aqui na sua questão, né? A última, né? O que eu tenho que indagar sobre isso, né? O que eu tenho que procurar entender que está acontecendo em face da literatura, na relação com outros interesses que as tecnologias ou que o mundo moderno trouxe, né? E quais são os desafios para a literatura. Os desafios da literatura, né? Eu acho que não é bem isso que responde lá o Todorov naquele A Literatura como Perigo, né? Em Aham. perigo, né? Ele não está respondendo isso, né? Não. Ele está respondendo que a gente não pode ficar só na tradição, mas que nós temos que abrir modalidades novas de leitura. Né? Um autor lê outro autor. Hoje nós temos muitos poetas, temos mais poetas publicando do que leitores de poesia, que é uma frase equivocada, a meu ver. Porque no momento que eu tiver um poeta, eu tenho um leitor de poesia. É Então, verdade. quando você vai ouvir uma amiga que está fazendo poesia, você está sendo público dela, sendo crítico dela, e está dialogando com a poesia dela e sendo leitor dela. Então, ao mesmo tempo, você está mexendo com o seu próprio processo de criação. Então, o que nós estamos presenciando que a literatura está circulando nos meios literários, na cena literária. Eu acho que o nosso desafio com a literatura é promover, incentivar os movimentos das sociedades sociais que se abriram para a literatura. Por exemplo, o sarau, né, que aconteceu. Hoje nós temos os slams. Né? Eu Sim. estive agora em Bagé e eu presenciei um slam ali na Praça da Auxiliadora. Né? Não sei se eles ali se chamam como slam, Sim. mas toda a dinâmica deles era de slam. Você esteve lá, Anthony? Não, eu acho que eu tava fora da cidade nesse dia, mas eu lembro do pessoal fazer. Foi um dia assim meio voltado para a cultura no geral, assim, mais até de de bairro, coisa e tal, um pessoal todo mais que já muitas pessoas já tinham saído da escola e tem envolvimento, acho que muitas pessoas com questões de hip hop, outras pessoas voltadas com questões até da música lá, que trabalham e que fazem parte de projetos do IMBA, né? Então, aí eu dei esse exemplo concreto, te perguntei, porque eu estava circulando na cidade e vi então essa movimentação. Né? Ali há uma movimentação que reúne jovens que levam textos, alguns de memória, outros levam para ler, leem seus textos e certamente há comentários paralelos, até diretos dos textos. Algum comentário surge, alguém diz, olha, eu gostei daquele texto, porque aquele texto vai mexer com aquilo. Então não é só mais apenas o tema, é a forma. Então, ali no caso, a forma do sarau tem explorado certas espécies de poesia. Como dizia no passado, quando a gente ia ensinar poesia, as espécies. Então, você vai ter a ode, você vai ter o soneto, você vai ter ali até a madrigal, você vai ter as modalidades de poemas, tá? As quadras, não sei o quê. Você vai ter o cordel, que é outra modalidade de poesia também. Vai ter, tá? Mas eu queria também enfatizar, por exemplo, eu fui aí nesse período que estava aí agora, nesse mês de maio, eu fui ao Uruguai, dentro de um projeto cultural, uma caravana cultural, que foi estabelecida aqui pela minha cidade, de São Leopoldo, no intercâmbio cultural com a região de Canelones, departamento Canelones no Uruguai, e eu estive lá em 3 cidades. Né? E o que aconteceu? Eu fui convidado a falar num grupo que se reúne aos sábados, grupo literário.
Eles escrevem contos, escrevem poemas, até romances já escreveu. E eu fui levado a conversar com eles sobre o que eu entendia da literatura uruguaia. Não entendo, assim, não tem uma longa, um extenso entendimento, mas alguns autores eu venho frequentando, venho lendo. E ao mesmo tempo eles queriam saber da nossa literatura, que para eles chegam poucos nomes. Essa foi uma experiência lá. E aqui na minha região, do Vale dos Sinos, tem aqui em Novo Hamburgo um escritor que já está com uma certa projeção, né? Que é o Henrique Schneider, e vai fazer 6 anos agora, ele criou um grupo de leitura. Então, para pessoas que queriam ler juntas, então a modalidade do grupo é uma experiência de leitura, né? É uma experiência que agrega pessoas que estão em torno de um livro, que não falam apenas do livro, mas falam do livro e de outras questões que as ocupam enquanto pessoas dentro de uma sociedade com mil possibilidades. E essas duas experiências não são isoladas, em muitos casos estão acontecendo, que vêm se juntar aos saraus e aos slams para dizer: está em perigo a literatura? Para mim, não vejo. O número de editoras que vem surgindo, pequenas inclusive, selos pequenos, a descentralização das editoras, é mais um fator que vem dizer: a literatura está em perigo? Até por ali, não tanto. Uhum. E fora isso, né, a gente tem visto esses prêmios enormes, né, prêmio literatura, aquele prêmio literatura da Portugal, como que é Portugal, Telecom Portugal, esses grandes prêmios, prêmio de literatura São Paulo, prêmio de literatura do Sesc, prêmio de literatura aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem aqui o até me foge o nome, eu ia falar Jabuti, não é daqui, Jabuti é nacional. Nosso prêmio é aqui, me foge agora. Eu também não lembro. Me fugiu agora o nome do nosso prêmio, os açorianos, que tem ali tem uma janela para o campo da literatura e que vai contemplar diversas manifestações de arte, vai contemplar a música, vai contemplar o teatro, vai contemplar a comunicação, enfim, o jornalismo vai contemplar a literatura. Né? Então, você vê, são mecanismos, são possibilidades de pensar que a literatura tem uma importância, está presente, está acontecendo. Aí. Sim. Eu acho que a literatura ela se propaga juntamente com aquele fenômeno da linguagem que sempre está circulando, né? Os sentidos eles não morrem, eles vão se alterando com o tempo e, como diz, não existe nada é criado, né? Dentro da língua, tudo está em movimento, tudo está numa constante derivação. Então, eu acho que talvez haja um receio de dizer uma literatura que a gente conhece como clássica esteja em perigo, como se eu disse, não sei, porque atualmente a gente vê, acho que até uma questão até cabível a questão passada, adaptações feitas atualmente muitas vezes de obras literárias clássicas e que abre a oportunidade das pessoas irem lá buscar e ler, né, justamente porque são pessoas que gostam de cinema e de filme, mas também são amantes da literatura e aí vem aquilo como uma oportunidade de apreciar uma obra de arte de forma mais integral e aí busca isso através do cinema. Mas também eu acho que como é que eu posso dizer? Eu acho que talvez por toda essa questão da modernização e eu acho que atualmente com os escritores que a gente vê hoje, acho que a escrita, tanto literária como não literária, ela sempre dialogou com o contexto em que se vivia, né? Então a gente via antigamente uma comunidade que escrevia, que era mais privilegiada, que tinha acesso ao estudo e às obras canônicas, que lia bastante, que dispunha de tempo para ler e conseguia fazer essas referências através de outras literaturas, como a gente tem o Machado, que faz referências
a N autores canônicos, desde de Homero até, sei lá, Balzac, vamos dizer, Cheio. Shakespeare, e agora, obviamente, a gente não nos encontramos mais nem no século XIX, nem no século XX, mas vemos os escritores de agora também não deixaram de reviver esses autores, que estão sempre assim trazendo e mantendo eles vivos dentro da nossa cultura, mas também uma nova, como é que eu vou dizer, uma nova casta, assim dizer, de escritores que tá se apropriando dessa modernidade e trazendo digamos que um novo movimento literário no sentido de puxar não só a literatura clássica para dentro de suas escritas, mas vários movimentos que estão acontecendo atualmente, né? Eu acho que movimentos que, como sempre, que eu acho que acompanha muito da parte da semana da semana de arte moderna, essas questões de puxar a literatura também para música, de puxar a literatura também para as artes plásticas, para o desenho, para o que for, né? Eu acho que isso está se tornando muito mais comum agora. Eu acho que talvez esse receio do perigo da leitura esteja ligado ao perigo do que se conhecia como literatura tradicional, né? Eu acho que talvez aquele, tipo, os leitores bem tradicionais da literatura que só liam os cânones e se viam, assim, referentes apenas a eles e tinham acho que muitas vezes não se voltavam para outras questões, né? Que são pertinentes tanto para a escrita quanto para a discussão. Isso. Sabe que você falando assim, eu lembrei que hoje cada vez mais se firma entre nós, aqui no Rio Grande do Sul isso é muito bem trabalhado, que no campo da literatura e no campo dos gêneros literários, da poesia, nós temos hoje um lugar de estudos da canção, né? Aquela canção que a gente conhecia apenas circulando pela MPB, pela música popular brasileira, hoje então essa canção recebe um tratamento, recebe um cuidado de ser pensada a partir da sua forma e as suas relações com uma tradição literária, né? Uhum. Desde os cancioneiros e de todas as correntes, né, que foram, vamos dizer assim, se constituindo, né, na história, vamos dizer, dentro de uma trajetória que a gente possa pensar a literatura, né? Uhum. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Melchior, que ele diz, então, que lá no início do século XX, mais do que movimentos que se sucederam, né, nós tivemos movimentos simultâneos. Acontecia ao mesmo tempo uma poesia, um recorte de parnasiano, e a simbolista, uma poesia preocupada com aquelas invenções ou aquelas experimentações das vanguardas, né? E aí, pensando em tudo isso, da canção, né? Eu lembro que tem uma canção popular, aqui acho que é de Porto Alegre, que tem muito a ver com esse tempo que nós estamos vivendo agora, né? Porque a canção também fala do nosso cotidiano, né? Sim. Fala daquilo que as pessoas leem no jornal ou eles ouvem no jornal da televisão, né? Então, eu lembro de uns versos, eu queria colocar agora assim, para deixar um destaque nesses versos, né? Que diz assim, isso para mim é mais que um poema, né? Porque é tão bem construído e é uma canção. Diz assim, ó: não fique triste, meu amor, passei a tarde ligando para o servidor. É meio texto, é meio poema. Saudades não é problema. É que fiquei sem conexão, amor. Amor ao wireless coração. Amor quando arde ao coração. E aqui, dessa pequena canção, nós temos o tema de novo recolocado do amor, a questão do amor nas redes, né? A questão do amor no verso, né? Uhum. A questão das sensibilidades, das subjetividades atualizadas, né? Sim.
Eu acho que então fica como uma mensagem dessa nossa conversa, as possibilidades que a gente tem de conversa, de escrita, né, para as próximas gerações que vêm, né, talvez não que eu acho que deixar o saudosismo de lado, porque muitas vezes a gente tem obras saudosistas que são extremamente emocionantes e importantes, mas também abrir espaço para uma comunidade que tá emergindo, que é uma comunidade muitas vezes muito tímida em relação a se expor e se expressar, né? Eu acho que fica muito mais como mensagem essa dar espaço ao que vai vir, ver o que vai ser daqui para frente, né? Eu acho que isso é mais importante. Mas é isso, eu queria muito agradecer a sua presença. Acho que a gente teve uma conversa bem interessante, bem produtiva, né? Agora eu vou ficar curioso para ouvir. Uhum. Então a Faz gente um vai. trabalho aí. Pode deixar. Então vamos. Antônio, um abraço para ti, para o pessoal da rádio, tá? Maria Uhum. também. E bom trabalho, continuem interessados, buscando. E quando quiserem, quiserem, mas a questão mesmo é essa, e houver alguma ocasião, quiserem me chamar, me chame, tá? Pode deixar. Mesmo que seja uma conversa informal. Uhum. Grande Tá. abraço, viu? Uhum. Prazer conhecer vocês aí Também, grande prazer, viu? Um abração. Até mais. A nossa edição vai chegando por aqui. Eu gostaria de agradecer todos os nossos ouvintes. Lembrando a todos que podem nos acompanhar em todas as redes sociais pesquisando por Pet Letras Bagé. Além disso, podem nos encontrar no Spotify, no formato podcast, pesquisando por Rádio Uni. Isso é tudo, até a próxima.